E aí, galera, bom dia. Fala, tudo bem com vocês? Aqui comigo tudo bem, Gremista Fanático, gravando mais vídeo do canal, até porque não é o Gremista Fanático que joga, o Gremista Fanático é só um torcedor de casa, não, então não sou como os jogadores, então os jogadores, nosso time que entra em campo e onde barbaridade foi uma tragédia só de atrapalhada, porque a gente vê no começo do jogo, na escalação contra o São Paulo, o treinador do Grêmio começou mal, o Luiz Castro, ontem, escalando mal os zagueiros lentos contra o São Paulo. Não faltou alguém chegar nele e dizer: professor, não é assim, professor. Esse jogo é contra o São Paulo, porque todo mundo sabe que o São Paulo lá no Morumbi, o São Paulo pode estar bem ou não, mas o São Paulo sempre, os adversários lá, o que o São Paulo faz? O São Paulo ataca, o São Paulo sufoca com o Crespo lá. Então o São Paulo pressiona os adversários, ele não deixa os adversários se criar muito lá no Morumbi, e faltou isso, essa leitura onde do nosso treinador Luiz Castro saber isso, alguém avisar isso, como é que ele se comporta, como é que ele joga lá, porque eu só vi ele começou na zaga com os zagueiros lentos, sendo que esse ano surgiu o Luiz Eduardo, tem Gustavo Martins que entrou no segundo tempo, não foi bem, o Wagner Leonardo expulsa, aquele lance patético, que para mim tem que ser punido ele, tem que ser descontado do salário dele também, se o Grêmio puder voltar ele, porque esse lance a gente vê no segundo tempo, com acho que 6 ou 5 minutos de jogo do segundo tempo, ele meio expulso o Wagner Leonardo, comprometendo, pegou o cara do São Paulo pelo pescoço lá, e depois querendo reclamar, não tem contra as imagens, não tem como, sabendo que hoje tem várias câmeras para tudo que é lado, não tem como. Então, tanto ele como o Balbuena são dois zagueiros lentos que talvez contra o time, quem sabe encaixar, o treinador aprender a encaixar melhor. O Edenilson foi um erro. Claro que o Edenilson tem vezes que joga bem, às vezes, mas só que onde ter botado ele para sair jogando não era jogo, tinha que botar uns cara mais leve e mais novo, assim, porque sabendo que ela ia ser correria, o São Paulo ia correr, ia atacar, ia para cima, e foi o que aconteceu. Faltou o treinador ter essa leitura de escalar, por exemplo, podia ter botado o Thiaguinho ali, ou se não o Todd, e lá mais em outro lugar podia ter botado o Thiaguinho ali, ter o João Pedro também não foi muito bem. Ontem ninguém foi bem do Grêmio, não. Ninguém foi bem, foi todo mundo mal abaixo. Vamos ver contra o Juventude, mas para esse jogo contra o Juventude, como torcedor, esse jogo também não vai ser fácil, que o jeito que tá, se os jogadores já estão assim, vamos ver com os reforços, mas mesmo assim com reforço, ontem só provou aquilo que eu penso. Quando sai Carlos Vinícius, a gente não tem outro substituto reserva, não tem, porque a gente vê o André Henrique quando entra, o André Henrique quando teve a oportunidade que apareceu a proposta, o Grêmio tinha que ter vendido. O Wagner Leonardo tem essa proposta, acho que o Grêmio tem que aproveitar que estão querendo ele, tem que vender também, tem que aproveitar vender, senão depois fica difícil de vender eles, depois fica difícil. Então o Grêmio acho que tem que seguir dispensando esses jogadores assim que não estão entregando, assim, que estão coisa. Então quando tu tem essas propostas para se desfazer e depois trazer outros jogadores que queiram mostrar serviço, que queiram mostrar vontade, assim como era o Cânimo, assim como já foi Jeromel, que era outro tipo de zagueiros, outros jogadores, nem se compara com esses de hoje. Então, mas é isso aí, vamos ver agora os próximos jogos, mas ontem o time foi muito mal, o que adianta treinar a semana toda, se preparar, quando chega no jogo não vamos ver, os caras têm que jogar, os caras não jogaram nada, os caras foram péssimos, foram um pior do que o outro, os caras não marcavam, deixavam os caras do São Paulo jogar livre, deixava com espaço, os caras não disputavam, os caras tinham dificuldade até para correr, então os caras parecia que era uma várzea, parecia que os caras do São Paulo estavam só treinando e nosso time era um time desses, com todo respeito aos times, parecia que era aqueles times de várzea, parecia que era um time de várzea, porque o São Paulo atacando, dando pressão e os erros, tanto ainda como naquele lance do pênalti, nosso goleiro tocou na bola, mas não conseguiu chegar para mim, me olhando ali, não sei se eu vi bem, mas parecia que não foi tão forte a batida ali, jogador de São Paulo, do Lucas. Eu acho que se o goleiro consegue, também com as duas mãos, talvez ia ser muito difícil, mas eu acho que ali talvez tenha uma falha, mas até que depois ele se redimiu, defendeu aquele pênalti mal batido do Luciano lá, o pênalti lá que foi a meia altura, para nossa sorte ali, porque se inventa
Bom, mas se de qualquer jeito, se fosse 2, 3 ou mais, se fosse mais, ia ser o justo do futebol, porque o que os cara do nosso time jogaram ontem, não jogaram nada, então quem mereceu ganhar ontem mesmo foi só o São Paulo, porque o nosso time não competiu, não entrou em campo. Agora eu quero ver contra o Atlético Mineiro dia 25 numa próxima semana que o Grêmio joga na Arena. Quero ver que joga com o Atlético Mineiro, quero ver como é que vai se comportar esse time, se vai ter agora com os reforços que chegaram, é o Dardoni e outro, acho que é o Pérez, se não me engano, o Leonel Pérez, acho que é, se eu não me engano, os dois argentinos do Grêmio que chegaram. Então vamos ver como é que vai se comportar com essas peças, porque tem alguns ainda que não mostraram, que vieram ainda não mostraram. Então, claro que é começo de temporada, mas só que os cara fazem temporada, os caras são profissionais, são jogadores de futebol. Eu acho que os caras eram para estar mostrando bem mais, assim, bem mais daquilo que é trabalhado, era para estar mostrando bem mais, porque não adianta só jogar gauchão, jogar contra os times menores, e quando chega no Brasileirão pega essas coisas, o time está cada vez pior, não tem, não tem essas jogadas mais rápidas, não tem infiltração, não tem os nossos laterais chegando na linha de fundo por causa do Vinícius. Às vezes tem que ser um atacante, ou tem que vir algum outro cara que consiga fazer uma jogada para botar na área, ou que crie, porque nossos laterais, ninguém quer chegar na linha de fundo, fazer o que se deve no futebol, desde os tempos antigos, que é um lateral, o essencial do lateral tem que ser saber defender, ir para a linha de fundo, cruzar, ajudar a marcar, e se ele conseguir, às vezes, sei lá, dar um passe, ou conseguir fazer um gol quando estiver livre, ou aparecer de elemento surpresa, é isso aí. É isso que é o futebol é assim, mas é isso aí. Não vou me estender muito, que o vídeo já tá ficando grande, mas é isso aí. Um salve para todos os inscritos e um abraço. Que Deus abençoe, falou. E até mais. Esperemos agora o próximo jogo contra o Juventude, mas eu não espero muito sobre esse jogo, porque o time vem jogando. Talvez eu devo assistir como bom torcedor, mas eu não espero muito que esses jogadores venham jogando e demonstraram ontem. Eu não espero muita coisa, mas é isso aí. Um, um abraço a todos, falou e até mais.